Olá, eu sou o Rafael Maia e esse é o Stricto Sensu Podcast na sua terceira temporada, aqui diretamente da TV Promove. E como sempre, eu estou aqui com meu amigo, seja muito bem-vindo, Sérgio! Silvio Teixeira! Alguém tinha dúvida que ele faria essa piada? Que bom voltar com esse programa, com esse podcast, com os meus amigos, apesar de tudo, né, Camila? A gente acaba tendo que tolerar as piadinhas internas do Rafael Maia que acabam sendo explicitadas aqui para nossa audiência. Então, Rafa, é muito bom voltar nessa terceira temporada, o programa é renovado. Muita gente duvidou que eles iam nos manter no ar, mas nós estamos aqui novamente e com o Rafa e com a Camila para a gente dar prosseguimento com essa nossa loucura aqui, Camila. É isso aí, mais uma temporada de Stricto Sensu Podcast, agora, né, para a terceira temporada. No mesmo formato, mudamos nada, né? Mas continuamos sempre em constante revisão de nós mesmos, revisão das pautas, revisão das opiniões, porque aqui a gente não muda nada, mas é uma metamorfose ambulante. Mas nós temos que mudar o mundo, né? Eu diria que o Brasil mudou. Ah, o Brasil mudou. O Brasil definitivamente já é um lugar melhor. Desde a última vez que nós gravamos aqui, né? Gente, no último episódio o Brasil ainda estava mergulhado na escuridão. Nas trevas. E já estamos num lugar melhor. E por isso a gente vem tratar de um assunto polêmico. Mas antes de falar desse assunto polêmico, Sérgio, eu gostaria de agradecer a todo mundo que perguntou diariamente se o programa ia voltar, por que a gente não está no Spotify, sentiu falta da gente no horário de almoço, nas 5 horas da tarde, que a gente passava ali no canal 12 da NET. A gente está de volta com a nossa alegria, com a nossa amizade e trazendo uma releitura, uma leitura mais descontraída dos principais fatos que rondam o noticiário jurídico e político no Brasil, cultural também, por que não, né? Somos grandes críticos culturais, nós três, com o nosso vasto conhecimento. E o tema de hoje, para nossa pesquisa Stricto Sensu, né, repercussão geral, é o projeto de lei 2630, apelidado por muitos de PL das fake news, por outros tantos de PL da censura. A nossa ideia é que a gente possa falar um pouco desse projeto de lei e das questões polêmicas que rondam esse projeto. E eu vou pedir a Camila, nossa especialista no assunto, para fazer uma abordagem geral sobre por que esse projeto gera tanta polêmica. E aí cada um de nós vai falar o que a gente pensa das polêmicas, quais são os caminhos possíveis. Viemos aí discutir com essa nova PL como responsabilizar e como fiscalizar o que acontece nessas plataformas. Buscando mecanismos tanto de transparência para a forma como é organizada a informação dentro dessas plataformas, bem como também atribuindo a essas plataformas e a essas empresas responsabilidade pelo conteúdo que lá é veiculado, né? Então, buscando, falar assim, olha, determinados conteúdos vocês têm a obrigação de fiscalizar a manutenção desses conteúdos na sua plataforma, seja responsabilização administrativa, civil, penal e etc. Por outro lado, também querem cobrar a transparência, qual é o código-fonte, como é o algoritmo que distribui essa informação e etc. Dizem que a lei brasileira, o projeto de lei, ela busca muita inspiração no projeto de regulamentação que teve na Europa, que também não foi muito bem quisto pelas próprias Big Techs, né? Porque, tem um professor da Universidade de Goethe, na Alemanha, que ele discute muito a regulamentação europeia. E ele se posicionou, inclusive, recentemente sobre a PL da fake news no Brasil, colocando como que uma regulamentação dessa no Brasil é um reforço positivo à responsabilização e fiscalização das plataformas. Enfim, acho que esse é um bom start para a gente pensar na discussão aqui. Legal. Pegando um pouco um gancho dessa abertura que a Camila trouxe, e acho que a gente tem muitos caminhos aqui para a gente discutir hoje, a gente tem focado muito na preocupação que principalmente as empresas de tecnologia estão sustentando do risco que o projeto 2630, o PL 2630 representa
para a liberdade de informação, naturalmente essas empresas estão pouquíssimo preocupadas com liberdade de informação, esse não é certamente o objeto de preocupação delas, são empresas que obviamente estão preocupadas com o seu modelo de negócio, que pode ser impactadas, e aí preocupando-me com a compreensão mesmo de como elas ganham ou perdem com o projeto de lei, um dos pontos que me chama a atenção é que é pouquíssimo debatido nessa história toda, até porque a questão ideológica que acabou permeando o debate compromete um pouco uma análise mais fria mesmo do projeto, é o fato de que o projeto de lei prevê que produtores de conteúdo jornalístico, um cara que abriu um canal no YouTube lá e faz um jornalzinho dele, que dissemina notícias, ainda que verídicas, né, que comunica a comunidade dos fatos que estão rolando ali, ou seja, que usa essas plataformas digitais para disseminar informações que são acessadas por outras pessoas, essas pessoas deveriam ser remuneradas. Isso é uma das previsões do PL 2630. E essa é um dos pontos do PL que mais causam oposição dessas plataformas, das Big Techs, porque para elas, pelo menos o Facebook, com a Meta e a Google, especialmente por conta do YouTube, tem dito que isso acabaria inviabilizando a oferta desse serviço gratuitamente, né? Se elas tivessem que remunerar quem produz conteúdo, a gente sabe que já há uma remuneração, né? Existem canais monetizados, mas a ideia do projeto é que todo conteúdo informativo que for disponibilizado seja remunerado. Para você que produz um videozinho, que tem ali um canal ainda que é amador, que está aí na luta para tentar conseguir seus minutos de fama, para conseguir os seus... Não é? Isso está previsto no projeto e é um ponto pouquíssimo debatido. Talvez por conta dessa necessidade de remunerar esse tipo de conteúdo, que surge toda essa indignação, né, capitaneada aí, principalmente pela Meta, né, a dona do Facebook e do Instagram, e o Google, né, também dono do YouTube, essas duas grandes Big Techs, além das outras, né, o TikTok e as demais, talvez essas empresas estejam muito mais interessadas em preservar aí o seu ganho econômico, né, não dividir um pouquinho da fatia dos milhões ou talvez bilhões que elas movimentam com quem produz efetivamente conteúdo. Talvez este seja o principal motivo, muito menos a necessidade que elas vão ter de, eventualmente, ali estabelecer algum tipo de controle sobre as informações, porque, tecnicamente, elas até conseguem fazer. A gente estava conversando antes, né, Camila, sobre as frequentes derrubadas que o Facebook faz, o YouTube faz, em lives que, eventualmente, ali colocaram à disposição algum conteúdo protegido por direitos autorais. Isso já acontece. Se você colocar uma música lá para rolar no seu canal do YouTube, dependendo do número de acessos lá, pode ter certeza que vai cair por conta do não pagamento dos direitos autorais. Então, a possibilidade de exercer esse controle, fiscalizar o que está sendo veiculado na plataforma, isso já existe. Sim. Tecnicamente já dá para fazer. Então, isso me preocupava, né? Por que tanta preocupação dessas empresas? Quando elas perdem? O que elas perderão? Com o quê? Eu acho que esse é um dos pontos. E é um dos pontos pouco explorados. O outro, naturalmente, também é a responsabilidade civil, né? Que o Rafa talvez queira explorar. Me parece que a última versão que estava pronta para ser votada já tinha separado os dois projetos, sabe? Dizendo que fake news é uma coisa e remuneração de atividade jornalística seria outra, para poder tirar esse foco da atenção e manter apenas no foco da responsabilidade civil mesmo. E aí a gente tem que voltar um tempo atrás, voltar no Marco Civil da Internet, que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vai ser objeto de deliberação do Supremo Tribunal Federal muito em breve, ele diz que essas empresas antes chamadas de empresas de tecnologia, não se responsabilizam pelo conteúdo ali divulgado, que elas são um mero meio em que pessoas autonomamente colocam ali os seus conteúdos, e que por isso elas não poderiam ser responsabilizadas. E aí eu vi uma reflexão outro dia, num vídeo que fazia uma certa propaganda para a aprovação do projeto, que a pessoa dizia o seguinte: olha, eu tenho uma filha de 7 anos, se a Rede Globo de televisão divulgar ali um programa em que ensina crianças de 7 anos a se mutilarem, a Rede Globo de televisão vai ser punida por isso. As plataformas digitais não são. E aí, considerando essa onda de ataques a escolas que nós tivemos recentemente no Brasil, e que todas elas foram pensadas, organizadas, ensaiadas e treinadas nas redes sociais, a gente passa a ter um problema. Porque
principalmente quando a justiça identifica que existem canais ensinando pessoas a se matarem e a matarem outras, a justiça comunica a essas redes, olha, esse canal aqui está causando um dano para a sociedade, você pode retirá-lo do ar? E a rede fala, não, porque se eu tirar eu vou estar invadindo a liberdade de expressão dessas pessoas. E isso é muito grave. É muito grave porque a gente não pode confundir liberdade de expressão com a prática de crimes. Eu não sou livre para cometer crimes, eu não sou livre, por exemplo, para ensinar crianças a se matarem. Crianças com acesso à informação, sem nenhum tipo de filtro para isso. E essas redes, como bem o Silvio disse, elas têm condições de tirarem do ar esses conteúdos. Mas elas simplesmente não querem. E aí elas não querem tirar do ar, porque elas acham que elas vão perder relevância se assim o fizerem, e não querem se responsabilizar pelo conteúdo também. E aí eu penso que é um pouco incongruente essas duas questões, sabe? Rafa, a gente teve um exemplo concreto disso, né, com o Telegram, quando desafiou uma decisão do Judiciário brasileiro e descumpriu uma ordem que determinava a retirada do ar material que fazia apologia ao nazismo. Eu entendo sinceramente as pessoas que se opõem ao projeto, de verdade. Eu tento entender aqueles que se preocupam de forma genuína com a liberdade de expressão e com o eventual risco que um controle sobre as informações em redes sociais pode representar. É um risco, de fato, que a gente tem que ponderar. Claro que a gente não pode, de forma poliana, achar que vai, através de uma mudança legislativa tão significativa, criar um mundo perfeito sem nenhum tipo de risco à nossa liberdade. Claro que a gente tem que estar sempre de olho. Direitos fundamentais foram muito difíceis de serem conquistados e a gente tem que defendê-los. O que me parece, no entanto, é que a gente está esquecendo de algumas regras básicas. O Rafa, também professor de Direito Constitucional, sabe muito bem que não existe direito absoluto. Direito à liberdade de expressão também não é. E quando a gente vê uma empresa que, inserida no mercado brasileiro, que fazendo uso de recursos no Brasil, que explorando economicamente a nossa sociedade, né, para os seus ganhos particulares, e que tudo bem, né, a gente vive num mundo capitalista, ninguém quer derrubar o sistema. Mas uma empresa que está inserida nesse contexto, quando ela se acha no direito de enfrentar uma decisão do judiciário, a gente tem um problema. Eu não sei se alguém também se incomoda muito com isso. Quando o Telegram fala que não vou tirar do ar, porque estou, a partir do momento em que mantenho, preservando a liberdade de expressão, a gente está caminhando para um caminho muito perigoso, onde qualquer um pode se arvorar nesse direito de fazer a sua própria interpretação da Constituição e entender que deve ou não escolher o que vai cumprir. E nesse caso especificamente, né, me parece meio abominável como alguém pode achar que o direito de expressão pode se colocar acima da proteção da sociedade contra um discurso nazista, né, contra um discurso de disseminação de um ódio tão bizarro que gerou no passado uma história tão triste. Eu realmente tenho dificuldade em tentar conectar essa preocupação que de fato existe para algumas pessoas com o que a gente está vendo na realidade. Eu acho que as duas coisas não estão se conectando. Enquanto vocês falavam, me vinham muitos conceitos, porque na minha pesquisa de mestrado eu inevitavelmente falei disso, porque era esse o tema, né, também. O impacto acontece, né? O impacto da nem sempre, comunicação digital. E ela falou que eu falei que ela era especialista. Mas e aí muitas coisas vieram, né, à mente. Tem uma teórica política, Shoshana Zuboff, que ela fala que nós vivemos no capitalismo de plataforma, né, que a moeda são os dados. Então as big techs, elas exploram as pessoas, né, os dados das pessoas a partir de uma coleta silenciosa e espiã desses dados para depois fornecer para empreendimentos, anúncios, publicitários. Então, assim, literalmente é um modelo de negócios preditivo, né? Eles buscam prever aquele comportamento para que aquela propaganda seja muito eficiente. O objetivo da comunicação digital é que o que eles entregam, né, o que eles vendem, seja muito eficiente. Independentemente se é informação falsa, se é voto, se é opinião, se é discurso ou se é uma blusinha da Shein. Independentemente disso, precisa ser eficiente. Então, para ser eficiente, eu
rastreio o perfil, eu pego seus dados, eu trato aqueles dados, eu crio esses modelos e te entrego aquele anúncio de uma forma pensada para você. E isso, independentemente de algum compromisso ético, se aquilo distorce ou não direitos, valores, informações ou verdade, né? E esse é o modelo de negócios das big techs, das formas de comunicação. E nem sempre, por exemplo, essa forma de organização digital foi dessa forma. Esse modelo preditivo, filtrado da realidade, que entrega um feed e um cenário particular para cada pessoa, no Google ele tem data, 2009. Em 2009 o Google modificou a forma como as pesquisas aparecem para as pessoas. Então foi uma virada de chave. Quando a regulamentação aparece agora buscando transparência e responsabilização, como que essas big techs se veem? Se veem ameaçada no modelo de negócio, que é basicamente aquele filme do Nicolas Cage, que eu enxergo muito, que é o Senhor das Armas. Ele vende armas para os dois lados. Por que ela não tem interesse de censurar um discurso criminoso? Porque esse discurso criminoso, hoje, ele pode ser minoritário. Mas amanhã, ele pode ser majoritário e ela pode ganhar com aquele governo. E foi assim que ela se tornou o veículo e o mecanismo mais eficiente para a ascensão do que a gente chama de populismo digital, tecnopopulismo, populismo autoritário, que nós viemos, né, nós presenciamos aí na última década, passando pelo mundo. Então, assim, eu acho que é inevitável passar pela regulamentação. E eu acho muito curioso pensar que regulamentação de meios de comunicação perpasse necessariamente a noção de censura. Eu concordo plenamente que a gente tem que estar atento e vigilante. Mas a ideia de liberdade com a outra face de responsabilidade, ela é tão antiga, é do liberalismo clássico. Camila, isso já está acontecendo com todas as outras plataformas, né? Sim. O Rafa falou disso. Se a Globo veicular uma informação que tenha um conteúdo de disseminação de um conteúdo de violência, ela vai sofrer consequências jurídicas. O que a gente não consegue perceber é que a gente está criando um espaço onde vale tudo. Onde a lei não funciona. A internet virou isso. Aqui, a lei, além de não funcionar, quando a lei tenta desafiar... Inverídica, a misinformation, a desinformação, né? Aquela informação distorcida para fins maliciosos, ela é essencial também. Eu acho que uma coisa que nós vivemos, né, que é a pós-verdade, né, então é o Estado pós-democrático, é a pós-verdade, isso trouxe uma irrupção muito grande na própria organização social. E muitas pessoas usam o conceito, né, da Hannah Arendt, de verdade factual, como essencial à democracia, que a Hannah Arendt ela dedicou a vida, né, uma filósofa, mas ela estudou muito o autoritarismo, até porque ela foi vítima, né, do regime nazista. E ela traz assim, não é possível pensar em uma democracia, uma organização democrática, civilizada, que respeita a dignidade humana, sem a verdade factual. O que é a verdade factual? Ela traz como a narrativa do evento. Então, após a Segunda Guerra, não muito tempo depois, se começou a questionar a narrativa se aconteceu ou não o Holocausto. Como hoje no Brasil se ainda, né, se discute, ainda tem uma disputa se a ditadura foi uma ditadura ou uma revolução. Se relativiza a escravidão. O momento que você relativiza estágios daquela civilização, daquela comunidade, daquela coletividade que foram autoritários, genocidas, você relativiza essa verdade factual e você promove a destabilização do próprio regime democrático. Promove. Você promove a própria desestabilização. E aí a gente não pode permitir que essas pessoas vendam armas para os dois lados. Só que aí pega num ponto que eu acho que o Rafa também trouxe quando a gente estava conversando, é que como fazer essa verificação? Né? Vai ser uma autorregulação, as big techs adorariam essa autorregulação, ou uma agência independente, ou é o próprio governo. Aí surgiram diversos questionamentos, né? O Ministério da Verdade. Quem vai definir o que é ou não verdade, quem vai fazer esse controle? Isso ainda não está muito claro no projeto, né? Parece que é uma agência alterado, independente. Né? O projeto original, ele previa a criação de uma autarquia, né? Com essa finalidade de servir de órgão de controle. O que me parece, sinceramente, assim, eu tendo a
tratar esse tema com muita cautela. E eu sei que o Rafa também não gosta tanto assim do projeto, eu também tenho alguns pontos de discordância. Eu acho que não era uma boa ideia mesmo. Porque, ainda que a gente imagine que um governo democrático possa ter um papel importante no controle, no comando de uma agência como essa, e quando não for um governo que tem esse perfil democrático, né? E como é que a gente vai ficar sujeito aí a uma entidade filiada ao governo, ligada diretamente à administração, com esse poder de ditar regras sobre a veiculação de informação, de controlar o que está aceito ou não, com potencial de ter um viés ideológico nesse controle. Sim. E acho isso perigoso. E nós estamos vivendo ainda uma crise de institucionalidade. Sim. Né? A gente está retomando ainda. Lula, não nomeie o Zanin, pelo amor de Deus. Porque a gente precisa retomar a institucionalidade das coisas mesmo, sabe? E aí um exemplo ótimo é esse mesmo. Nós temos um presidente da República, eleito democraticamente, com uma ampla história democrática, que está prestes, pela segunda vez, nomear seu advogado para a alta corte do país. O que demonstra que, de fato, nós temos uma crise de institucionalidade. E aí, na hora que a gente coloca um órgão vinculado ao governo para isso, a gente corre o risco mesmo disso acontecer. E não somente, porque, também só para fazer um parêntese, a gente tem as agências reguladoras, que são autarquias especiais, a ANEEL, a ANA, elas foram capturadas pelo próprio mercado que elas gerem. Então, a Anatel, hoje em dia, ela é absolutamente capturada pelas empresas, pelas companhias telefônicas. Então, eu acho assim, falando do projeto em si, né, ou dos caminhos a serem seguidos, eu acho que a gente não tem dúvida, e esse é um ponto importante que a gente precisa partir, a premissa ela tem que ser essa. Existe um problema. Eu acho que isso a gente, pelo menos é o ponto que a gente concorda. A gente precisa assumir que existe um problema. E pelo menos nesse programa que a gente assume que ele existe. É um problema grave, é um problema que precisa ser resolvido. E talvez o grande choque de discussão que tenha rolado, que é um choque desonesto, na minha visão, é de que há quem entenda que não tem problema. Então, se a gente não parte da mesma premissa, a gente não consegue discutir. Então, a gente tem dois grupos. De um lado, quem entende que tem um problema e quem acha que não tem problema nenhum. Que é isso mesmo, tem que ficar da forma como está hoje. E eu nem sei se acha também, ou se só queria se opor a quem acha que tem um problema. Ou se beneficiou ou se beneficiou e se beneficia, né? A exceção das empresas, né, de tecnologia / comunicação, acho que ninguém acha que tem que continuar, acho que nem mesmo essas pessoas. A não ser que isso esteja à disposição de benefícios próprios. A Camila tocou num ponto importante. Tem uma indústria de fake news, a verdade é essa, a gente sabe disso, que existem pessoas que sobrevivem a partir disso, né? Inclusive politicamente. Sim. Então, partindo dessa mesma premissa, de que nós concordamos que existe um problema, a gente precisa traçar caminhos possíveis para resolver esse problema, sabe? E por isso, e talvez o meu incômodo com o projeto em si, em que pese seja um projeto de 2020, que já está tramitando há quase 3 anos, né? Eu acho que na Câmara dos Deputados tiveram poucas discussões, e eu sou da discussão. Eu acho que o parlamento é a casa da discussão. Eu acho que o governo errou quando tentou acelerar demais a tramitação do projeto e a aprovação imediata do projeto, mesmo diante da urgência que a gente está vivendo. Nós estamos num momento de urgência, a gente viu desastres, tragédias imensas acontecendo em todos os pontos. Não estou falando somente dos massacres nas escolas, não, estou falando de Covid. Muita gente morreu por causa de desinformação veiculada nas redes. Dá para ir além, né? O risco da democracia. Exato. A gente está vivendo um cenário em que processos eleitorais são claramente manipulados por informações que são disseminadas de forma maliciosa, informações falsas, para mudar cenário, e mudam o cenário. Então, se a gente já experimentou isso nas 2 últimas eleições, dá para a gente imaginar que se a gente não conter isso, esse gargalo não for fechado agora, é bem provável que a democracia brasileira, assim como a democracia do mundo inteiro, esteja sob sério risco. É uma ameaça direta, concreta, real, não é nenhum tipo de discurso apocalíptico. A gente está diante de uma situação em que a gente pode, em um curto espaço de tempo, estar aí em uma situação em que quem detém o controle dessas informações vai definir quem vai ganhar a eleição, quem vai perder. A gente pode pensar um pouco, talvez, para entender
noções de responsabilização nesse caso, eu acho que o direito ambiental ajuda a gente muito. Porque a internet ela é um ambiente virtual. E as habilidades, por exemplo, no direito ambiental, elas são imprescritíveis, elas são objetivas, elas respondem pelos danos, até porque é um direito difuso, coletivo, de terceira geração, assim como o direito tecnológico, de informação e etc. Ali é um ambiente, né? Então, o proprietário ou aquele responsável pela gestão daquele ambiente responde, ou deveria ao menos responder, pelos danos que ali ocorrem, porque afinal de contas é ele que está disponibilizando a plataforma para aquele ato criminoso, né? Enfim, acho que eu enxergo como uma responsabilização necessária, objetiva, imprescritível, porque eles têm total know-how e expertise para barrar isso. Ainda mais agora, com o ChatGPT, com inteligência artificial que consegue manipular rosto, vozes. Se não tiver nenhum tipo de freio, quando é que nós vamos parar? Loucura, né? Falar em ChatGPT hoje, Rafa, eu fiz um teste. Eu precisava dar uma aula e eu precisava de um roteiro de uma aula. E eu pedi o ChatGPT para fazer o roteiro dessa aula para mim. É assustador. Prepare-se que a gente está prestes a ser substituído. Sim. É assustador. Eu não sei se o ChatGPT Sabe quanto tempo que levou? Levou 5 segundos. A ironia do Silvio, né? Que é uma pessoa muito irônica, debochada. Faz parte. Se o ChatGPT vai conseguir substituir esse rolê. Mas a gente sabe de quem ele está falando, né? Está falando pro espelho. Aí, família. Era isso que a gente queria falar hoje, né? Nessa nossa volta aqui a TV Promove, cheio de alegria, de garbo, de elegância, de um assunto atual, polêmico, importante. Agora a gente está de volta, ainda bem. Antes de finalizar, vamos para nossas dicas culturais. A maravilhosa Mrs. Maisel, ou The Marvelous Nossa, Mrs. tá delicioso Maisel. essa temporada, né? Mas tá com um clima de despedida, né? Vai acabar, né? Pois é, já tô saudosa. Para quem não conhece, assista desde a primeira. Não são muitas, mas para quem já conhece, corre lá na Amazon Prime e assista, né? Falando mal das Big Techs, mas aí consumindo o streaming. É um sistema. Sobre esse tema é vasta, né? A gente tem aquele privacidade hackeada, a democracia em vertigem também é interessante, acho que traz um pouquinho. Enfim, desde da época que a internet era só mato, tem a rede social, que conta a história do Facebook, tem um filme também, The Circle, que recentemente passou até na sessão da tarde. Enfim, sobre um cenário apocalíptico tecnológico, nós temos uma farta filmografia e talvez até oráculos para a gente poder assistir e se inteirar dos riscos de uma tecnologia da comunicação desenfreada. Não é? Silvinho. A revolução das máquinas está aí, né? A gente Matrix, falou que, né? não é? Por fim, por último, a gente estava Matrix. falando aqui de inteligência artificial, né? Daqui a pouco a gente chega de volta para o futuro e talvez Exterminador do Futuro, para falar nas máquinas reagindo. Mas uma coisa que eu tenho visto, uma série muito divertida, e eu não vou ficar me atendo ao tema, não, uma dica cultural para quem está precisando relaxar e tirar um pouquinho da cabeça toda essa neura que as fake news e os PLs e os combates à desinformação causam. A gente precisa também de momentos de lazer. Eu descobri por acaso uma série que está no catálogo da Netflix, está até em destaque, salvo engano, que chama Treta. Eu cliquei sem nenhuma pretensão, só pelo nome. Treta? Como assim? Vamos ver. E me diverti horrores. É uma série, ao que parece, coreana, que conta... O argumento da série é basicamente duas pessoas, um homem e uma mulher, que por um evento qualquer se chocam num dia de fúria, num evento de trânsito. E um passa a perseguir o outro, assim, de uma forma insana, divertidíssima. Assim, recomendo demais para quem precisa distrair. Treta tá no catálogo da Netflix. Mas a minha dica cultural é para você que não quer se distrair, mas quer ficar pistola com o assunto e entender um pouco mais de todo esse contexto que envolve Big Techs, democracia, verdades, fake news, etc. E vou indicar livros. Vou indicar alguns livros que a Camis conhece também, porque nós trabalhamos esses livros juntos, períodos atrás. Primeiro livro de leitura obrigatória, Os Engenheiros do Caos, Giovanni da Empoli. Uhum. Segundo livro, Existe Democracia Sem Verdade Factual, Eugênio Butti. Terceiro livro, A Morte da Verdade.
A Morte da Verdade, Fukuyama? Exatamente, uma pessoinha meio japa, assim, com esse nome. Esses 3 livros, família, são importantes para a gente entender como esse mercado de fake news ele é importante para algumas pessoas e o dano que esse mercado causa na nossa sociedade. Não são livros novos, são livros de, sei lá, no finalzinho, 5, 6 anos, né? Quase uma década já. Eu acho que vale muito a pena a leitura. E toda a coleção do Byung-Chul Han, toda. Livros curtos, mas que te colocam um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha. Ele analisa todas essas questões de um ponto de vista filosófico, sociológico também, como que isso interfere na nossa própria formação de personalidade. É isso. Fechamos? Fechamos. Fechamos, estamos de volta. É isso, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Sérgio.